O Tarsi Snepel está perguntando aqui, Fernando, qual a saída do Coxa para conseguir resolver esses problemas financeiros? E aí ele lembra que tem várias chapas ali, muita gente que não tem capacidade para gerir o clube, e isso deve ser levado em consideração. Tanto está sendo levado, pelo menos aqui por nós, né, Fernando, que a gente vai soltar aí essa semana o relatório de eleições, considerando esses cenários, e vamos debater esse assunto. Mas vamos deixar esse assunto sobre eleições para outro momento. Como você vê a alternativa? Só explicando aí para o pessoal, ó, esses gráficos, esse gráfico de baixo é o mesmo de cima, só que aqui a gente mostra não mais em percentual, em valores absolutos. Aqui a gente vê que o bolo cai como um todo, né? O torcedor ainda representa bastante, mas o bolo cai como um todo. Mas essa barrinha azul aqui talvez explique um pouco dessas saídas para o Coxa, Fernando. Essa barrinha azul que é venda de jogador, 3 milhões em 2019. Eu acho que você podia até ir lá, ô Munir, naquelas páginas que tem os acumulados aí de 5 e 10 para ajudar a gente a responder as perguntas. Nós vamos passar pelas dois tipos de receita ali, que é a receita com. Olha, receita com venda de jogadores. Qual é o número ali do Curitiba ali? 20 milhões, é isso? O topo? 20 20. milhões. É muito pouco. Em 2017. 20 milhões, cara, quanto dá ali em 5 anos? Veja o número acumulado em 5 anos. 48. 48 milhões de reais, cara, 48 milhões de reais foi o que o Curitiba arrecadou nos últimos anos com venda de jogadores. 92 milhões nos últimos 10 anos. Olha, deve ter tido uns 10 clubes no Brasil que esse ano tiveram mais de 90 milhões de receita só esse ano com venda de jogadores. Eu Deve ter acho, uns 10 clubes. eu acho que o Bruno Guimarães ultrapassa essa receita de 10 anos do Curitiba, para você ver a importância de captação de atletas, né? Pois O rival faz bem, né? Eu acho que tá olha aí aqui, um ó. pouco de oportunidades, né, Tarsis? E você veja, Munir, quando a gente trouxe aqui os presidentes do Fortaleza e do Ceará, a gente perguntou para eles, para os dois, né? O que vocês esperam do Campeonato Brasileiro esse ano? Você lembra da resposta deles, né? Nós esperamos nos manter na Série A, porque nós vamos ficar cada vez mais fortes ao longo do tempo, a gente vai se recuperar. Ceará e Fortaleza, muitos anos aí esquecidos, né? O Curitiba tem um clube com muita tradição, né? Mas você veja, o Curitiba tem sido extremamente maltratado financeiramente nos últimos tempos e a capacidade de investimento no futebol agora está baixíssima, né? O clube não tem grana para investir no futebol. Então, o que é o pior pesadelo do Curitiba esse ano? Se o clube voltar para a Série B, é como ter uma nova Covid ano que vem. Repara, o Curitiba vai ter um aumento de receita esse ano, porque está na Série A. Se ele cair de novo, isso equivale, um rebaixamento é igual uma Covid. Você tem uma destruição das tuas receitas violenta, né? E as tuas despesas permanecem lá intocáveis. Então eu estou usando essa analogia para as pessoas entenderem. Todo mundo fica apavorado com o que a Covid fez com os clubes agora. Na verdade, a Covid fez um efeito financeiro equivalente ao rebaixamento para um clube de futebol. É mais ou menos isso. Se o Curitiba cair de novo, isso vale para o Curitiba, vale para o Sport, vale para o Goiás. Os times que caírem, aí vale para os outros também, os maiores, né? Os maiores e os mais famosos lá, os 12 famosos, né? Caiu, meu amigo, é uma carnificina na tua receita, né? Então, isso tem que ser o foco número 1, porque o Curitiba se mantendo, as receitas serão maiores. O Curitiba se mantendo, a vitrine é melhor. A vitrine melhor, você pode aumentar a receita com jogadores, que é o segundo ponto da equação. Não dá, e eu escrevi isso no relatório, não dá no futebol brasileiro atual para você ser forte dentro de campo ou ser forte financeiramente se você não tiver uma categoria de base muito forte e um posicionamento junto com a categoria. Não basta ter a categoria de base boa, porque você pode ter uns puta jogador saindo do teu CT. Se você não souber vender, e esse foi um dos pontos que o Petralha mais fez desde o início, saber vender, sabe, atuar diretamente no mercado lá fora, encontrar os parceiros, oferecer o teu produto diretamente, diminuir o número de intermediários na transação, tentar vender diretamente. Porra, o Curitiba vendeu para o City. Agora vender um jogador que é uma puta promessa por 6 milhões de euros
Isso aí me lembra aquela venda do Felipe Coutinho, do Vasco, que foi de 6 milhões de euros também, né? Foi vendido lá atrás, né? Quando você consegue vender diretamente para esse tipo de comprador, cara, você tem que... Porque, veja, esses caras costumam comprar jogador formado. Eles não gostam de jogador somente revelado sem estando muito cruz, né? Você precisa acessar o comprador diretamente para poder fazer jus a um volume de receita maior. Você tem que ter volume de jogador para abastecer teu elenco, porque é uma maneira barata para quem não pode pagar salário de medalhão, né? Montar um clube com a tua identidade, com um custo mais baixo e preparar esses jogadores para você vender, de preferência, para o mercado externo. Agora, vender com caminhão de dinheiro, entendeu? Junto a isso, se manter na primeira divisão. Cara, não tem muito segredo, é se manter na primeira divisão, porque quando você cai, meu amigo, é uma Covid por ano, tá? Então é manter na primeira divisão e focar em jogador. Aí o resto vem como consequência. De novo, a galera costuma ter na cabeça, o brasileiro, de que o torcedor segura as pontas e gera receita para fazer investimento. No futebol moderno, altamente inflacionado, né? Torcedor não paga a conta. Quem paga a conta é TV, é cota de participação e venda de jogador no futebol brasileiro, tá? Porque são efetivamente os grandes volumes. A gente prova isso com os números, né? As receitas com vindas diretamente dos jogadores, depois eu vou dar um número enquanto você vai mostrando aí, Munir, eu vou dar a média do futebol brasileiro até para sustentar esse argumento, vai lá. Não, exatamente. Eu acho que o Curitiba tem atletas aí para que ele pode projetar aí uma venda futura, o caso do Igor Jesus, o Matheus Bueno aí começando agora, o Thiago Lopes com mais rodagem, que dá para pensar, ainda que o Curitiba, de acordo com o relatório que a gente fez aqui, é o quinto no Brasil que mais utiliza jogadores da base, considerando a minutagem desses atletas. Então, assim, potencial tem, né? De fato, precisa vender melhor, como você disse. E aí, Fernando, você falou que o torcedor, a média no Brasil da participação do torcedor nas receitas não é tão relevante assim quanto outros tipos de receita, né? É 28%. A média Brasil é 28% da receita vem diretamente do torcedor, 72% da receita não vem diretamente do torcedor. Aí estão patrocínios, então direitos de transmissão excluindo o pay-per-view, tá? Pay-per-view entra na outra conta. E aqui estão venda de jogadores. É quase 3/4. 1/4 vem do torcedor, 3/4 não vem do torcedor. Certo. Vamos ver o Curitiba, então. Ó. A participação do torcedor no ano de 2019 foi de 49%. Aí a gente considera, como você disse, loja própria, pay-per-view, match day, que é sócio mais bilheteria. Nesse caso, o ponto positivo, eu acho que está na receita de match day que sempre, historicamente foi muito boa. Mas eu acho que explica esse número, talvez a queda na receita de transmissão e a pouca venda de jogador, né? Não é um número que seria positivo se todas as outras receitas estivessem bem, né? Não é o caso, é isso? É isso, cara. Quando você tem uma participação numa queda de receita, o negócio tem que ser o seguinte: você tem que aumentar a tua participação crescendo receita, sabe? Reduzindo receita, você está só dizendo uma coisa que a gente sabe que na hora em que a cobra fuma, quem segura o pincel ali é a torcida do Curitiba, cara. A torcida do Curitiba, ela tem é uma torcida que não abandona o clube. Isso a gente já sabe, entendeu? Então ela fica ali sustentando no momento em que as demais receitas saem. Agora, a grande questão é o seguinte: o dirigente do Curitiba tem que posicionar o clube para que ele efetivamente aumente as receitas, principalmente aquelas receitas que são relacionadas diretamente à performance do clube, à vitrine do clube, ao mercado em que o clube atua, leia-se os campeonatos, né? Curitiba é um clube que não pode jogar a Série B. Cara, não pode jogar a Série B. Caiu para a Série B, quer dizer, ao longo desse tempo, essas quedas vão sangrando o clube. Enquanto tinha o paraquedas, ok. Esse ano que não teve paraquedas, o efeito foi o maior prejuízo da história do clube.
a gente pode discutir essa questão do paraquedas, que é justamente no momento em que o mundo inteiro está ampliando o modelo e tornando o modelo do paraquedas um modelo mais gradual. No Brasil, a gente resolveu dar uma marcha ré e falar, olha, o velho darwinismo social que a gente gosta aqui no Brasil, né? Dane-se cada um por si. Eu acho que isso é mais complicado, entendeu? Aí você tem um efeito nos clubes que caem e não conseguem ter uma negociação com a Globo. Volto a dizer, olha o Cruzeiro esse ano, nem o Cruzeiro está tendo diferença. Eu quero ver na hora que cair aí um Corinthians, um Flamengo, um cara desse assim, um Palmeiras, qual vai ser o comportamento da... Eu queria mandar um abraço aqui pro Edson, aqui, meu amigo que está vendo aqui, coxa branca, daqueles mais fiéis ali. Tá faltando o Serjão aí, Edson. Manda o Serjão entrar aqui para acompanhar a gente. Vamos lá. Vou agradecer todo mundo que tá mandando mensagem. O pessoal